Olha, então eu vou direto ao ponto para não tomar muita paciência de vocês. Eu estou comentando o programa do Luiz Nassif no YouTube, que ele reuniu, muito oportuno, ele reuniu Leda Maria Paulânia, professora titular da USP, da Escola de Economia da USP, e a minha querida Mônica De Bolle, que é uma pensadora, professora da PUC do Rio de Janeiro, lá vive há 7 anos, está morando já em Washington, é professora da Johns Hopkins University e é uma pesquisadora do Peterson Instituto, o maior think tank de Washington, né, dos 16 grandes think tanks que tem lá em Washington. O Peterson Instituto é o que tem o maior prestígio, né? Todos aqueles grandes diretores do FMI saem e vão, se tornam pesquisadores do Peterson Instituto, como Olivier Blanchard, que muitos anos foi diretor do FMI, e que é um cara que consegue, na ortodoxia, levar a discussão a uma sofisticação muito poderosa. E ele tem chamado a atenção para a questão da moeda, né? Há 6 meses atrás ele disse, olha, os Estados Unidos vai levar 8 meses para conseguir domar essa explosão inflacionária que está acontecendo lá. Mas não quero falar dele, nem dos Estados Unidos. Quero voltar para aqui, para o Brasil, porque tudo que se fala no Brasil hoje é do Banco Central ser um poço de racionalidade, por isso ele tem uma clara percepção das expectativas inflacionárias e, portanto, ele resolveu, chegou ao veredito que essas expectativas não estão ancoradas e poderão pressionar os preços no futuro, e ele já preventivamente, para evitar isso, já jogou a nossa taxa de juros para 13,75, a taxa básica de juros, a Selic. É claro que isso tem um impacto inflacionário, recessivo, evidente, né? Qualquer empresa que desconta a duplicata no banco vai pagar um múltiplo dessa taxa básica. Então, qualquer investidor que decida se compra aquela máquina ou não, ele vai fazer o cálculo, descontar aquele fluxo de rendimento que ele espera daquele investimento a essa taxa de juros vigente, e vai chegar a um valor presente que é menor do que o valor que ele teria que pagar pela máquina. Então ele não faz o investimento. Ou seja, a taxa de juros lá em cima impede os investimentos. Então Lula já percebeu isso. Bom, primeiro ele herdou um país em frangalhos. Não tem dinheiro lá em nenhum ministério nem para pagar uma passagem para um consultor vir discutir um termo de referência para contratar um estudo. Não tem. Então, ele quer expandir os gastos públicos, ele tem clareza disso, né? Ele quer que os bancos públicos tenham uma oferta de crédito agressiva que financie mais. A quantidade de crédito na economia disponível para os bancos operarem é inversamente proporcional à taxa de juros. Subiu a taxa de juros significa a mesma coisa que dizer diminuiu a quantidade de crédito disponível para a economia, de moeda para a economia. Bom, então aí as pessoas aqui são as mais brilhantes, né? Ficaram nessa discussão do que a Mônica chamou essa discussão do que é moeda. Ninguém aqui parece entender o que é moeda. O pai dela era professor da equipe da GV e da equipe de Mário Henrique Simonsen. Eu ainda peguei Mário Henrique Simonsen vivo, ainda estudante, né? E eu não gostava dele muito não, mas ficava maravilhado pelo matemático brilhante que ele era, né? Então ele sempre, ele disse coisas, algumas coisas a contragosto, até hoje ficam na minha cabeça, porque ele foi o primeiro cara que disse, olha, não, qual é o conceito relevante de moeda na Bahia, no Brasil? É o M1, é o M2, M3?
e explicou que, a depender das circunstâncias, cada conceito desse se tornava o relevante para você operar com eficácia uma política monetária, né? Eu estava ali no beabá da academia da graduação, estudando moedas e bancos, os fundamentos da política monetária, a teoria quantitativa da moeda. Muito bom, tudo aquilo era novidades, você ia. Aí vinha um cara comigo e dizia, não, nada disso, pô, entendeu? Esse M aí da equação, tem várias definições dele, pode ser o M1, M2, porque a depender era o tempo do open market, que os títulos públicos tinham liquidez diária, né? Você aplicava de noite, tirava de manhã e com um rendimento fabuloso. Então aquilo era moeda. É como se estivesse no seu bolso aquela moeda. E ele, como todo monetarista, acha que a quantidade de dinheiro que você tem no bolso modifica seu comportamento. Faz sentido. Faz sentido. No bom senso, indica que sim. Se eu estou com muito dinheiro no bolso, eu sou outra pessoa. Tomo outras decisões. Né? Mas, aí, recentemente, já chegando para o André Lara Rezende, ele falou, olha, essa teoria monetária que ele domina toda a literatura acumulada, com pesquisas e muito talento, brilhante, ele disse, olha, essa teoria não explica nada. Entendeu? Você veja, os Estados Unidos, nesses dois últimos choques recentes, de 2008, quebrou as hipotecas, naquele castelo, aquela espiral financeira das hipotecas tóxicas que, com a quebra do Lehman, desencadeia uma quebradeira no sistema financeiro que se propagaria em uma super recessão ao longo de 5 anos, inclusive Estados Unidos e Europa, né? E o Federal Reserve, o Banco Central Americano, para não deixar o sistema financeiro colapsar, o Wall Street colapsar, ele injeta 4,6 trilhões a um ritmo de 48 bilhões de dólares mensais. Ele comprava títulos podres, papéis podres que nada significavam, entendeu? E ele comprava pelo valor de face a um ritmo de 48 bilhões de dólares por mês, e assim ele fez durante 4 anos e 6 meses, injetou 4 trilhões e tanto. E os preços? Nada, não aconteceram, nada de explosão inflacionária, conforme o manual acadêmico da política monetária ortodoxa prediz, diz, olha, não tem jeito, MV é igual a PY, você sobe... Não, nada disso, não aconteceu nada com os preços. Então, essa teoria não explica a realidade. E aí surgiu uma nova formulação, começaram a ter novas formulações, que logo se chamou de nova teoria monetária. Então, um dos expoentes dessa heterodoxia do conhecimento do papel da moeda e da política monetária é o André Lara Rezende. Ele disse, não é esse pensamento de padeiro transposto para o plano macroeconômico do governo, é um equívoco total. E ele vai lá no cerne da questão e diz, olha, quando o Bob Fields, né, o Roberto Campos Neto, faz essa decisão em cima de um conceito elusivo de expectativas mal ancoradas, e joga a taxa de juros para 13,75, ele está gerando para o orçamento da União 420 bilhões de despesa financeira naquele exercício. 420 bilhões de reais serão pagos aos detentores dos títulos públicos. Então ele está fazendo uma decisão, uma ação política que tem um efeito de redistributivo fantástico, que é simplesmente ignorado
pela imprensa e boa parte da academia. Ou seja, o DENIT, que é um orçamento nacional que cuidaria da manutenção da malha de estradas do Brasil, 20 mil quilômetros de estrada no Brasil, ele tem 5 bilhões para cuidar da manutenção. Choveu, caiu a ponte da cabeceira, tem 6 meses a previsão para recuperar uma ponte de cabeceira aqui em Itamaraju, na Bahia. Mas você pode fazer um desvio de 150 quilômetros e seguir sua viagem, porque o DENIT só tem 5, 6 bilhões anuais de orçamento. Aí o cara vai dar 425 bilhões para os detentores de títulos públicos, aqueles caras que compram aquelas cotas daqueles fundos de investimentos, rentistas, aplicadores no mercado financeiro. Então ele disse, olha, esse conflito é escamoteado, dizendo, olha, não, isso daí é populismo, você teria uma explosão inflacionária, porque as expectativas não estão bem ancoradas. O mesmo fez lá atrás, Ilan, esse que está no BID, que era na época, deixou de ser economista, chefe do Itaú, e passou a ser o presidente do Banco Central, e lá, em 2015, 2014, ele fez isso também, se não me engano, 14 e 15 também, a inflação caindo, nós já estávamos entrando, mergulhando em uma recessão fortíssima, a inflação caiu, e ele disse, não, as expectativas não estão ancoradas porque vocês não fizeram a reforma da Previdência ainda. Então, não ter realizado essa reforma da Previdência faz com que as expectativas inflacionárias não estejam ancoradas. Então ele jogou a taxa também, como é exatamente nesse nível aí, 13,5%, 14%, gerando um serviço da dívida de 420 bilhões. Na época, todo o programa Bolsa Família custava 48 bilhões. 48. Aí era um escândalo, a classe média brasileira dizia essa gastança, né, 48 bilhões dado a essas pessoas que não querem mais nem trabalhar. Isso é a questão ideológica, propriamente, do conflito distributivo. A economia política trata disso. Entendeu? Então agora se repete a mesma história, como se fosse novidade. Entendeu? Então essa subordinação do orçamento das finanças públicas ao capital financeiro, que é quem governa o mundo, quem governa o Brasil, particularmente, aqueles 5 bancos que governam o Brasil, isso é uma evidência factual desse poder, né? Então se discute qual é o espaço fiscal que Lula vai ter para incentivar, financiar os investimentos. Espaço fiscal, as pessoas não mergulharam nessa questão, eu acho que seria central. Quanto é que ele dispõe de espaço, o que é que ele pode fazer com a política fiscal que ele pretende que seja agressiva, de retomar o PAC, de retomar o Minha Casa Minha Vida, recriar o que foi destruído todo o sistema de educação, de proteção à saúde, ao meio ambiente, a saúde também, o SUS, tudo que foi dilapidado do SUS. Com que dinheiro ele vai fazer a ferrovia que a Bahia está querendo, a FIOL, ou reconstruir a ferrovia Centro-Atlântica, que está destruída, os 2 tramos de ferrovia que a Bahia tem destruído completamente. E com que dinheiro vai reconstruir, fazer a ponte de Itaparica? A ponte, não precisa da ponte, precisa porque tem 25 territórios, municípios no escuro, essa hora da noite. Se você olhar a fotografia do satélite, você vai ver um brilho intenso desse lado do recôncavo, onde está 70% da atividade do PIB do estado, e do lado de lá uma escuridão total, um breu, porque não tem luz, e o custo do transporte está no preço que cada pessoa lá paga por um papel higiênico, por um sabonete, por uma pasta de dente.
Tudo é caro do lado de lá. Entendeu? Por quê? Porque paga o ferryboat para atravessar ou 2 horas e 30 para circunnavegar o Recôncavo, arrodear o Recôncavo por caminhão. Feira de Santana. Bom, com que dinheiro? Então, essa é a questão. A Leda é uma pessoa, mas ela estava achando ótimo. A Mônica agora está assim, muito bem-vinda, porque ela não deve, não teme, ela fala e já chama lá o Roberto Campos de incompetente. Você não tem formação acadêmica, você não entende do que se trata, um Banco Central não é um tesoureiro, não é um controller de tesouraria, você não sabe o que é macroeconomia, você não soube responder as 2 vezes que lhe perguntaram qual era o risco fiscal que você atribui como causa para ter jogado esse custo de 420 bilhões no orçamento da União. Ele não soube dizer, ele disse que era a curva de DI. Bobagem quando uma pessoa não sabe, fala uma coisa do jargão tecnocrático do economia, para ninguém entender nada, e aí rola a bola. Ele não sabe, entendeu? A envergadura dele é um pouco melhor, maior do que a do Paulo Guedes. Paulo Guedes é um horror, né? São aqueles caras espertos ali da Bolsa e do mercado de capitais do Rio de Janeiro, sem desmérito aos grandes. A própria Mônica é do Rio, se formou lá. E tantas outras pessoas maravilhosas que tem lá na PUC do Rio de Janeiro, na UFRJ, mas um pessoal a quadrilha do mercado de capitais do Rio, eu conheço. Não é fácil. Vide Americanas agora, os 3 cavaleiros da moralidade revelaram-se, na verdade, os 3 cavaleiros do apocalipse financeiro. 40 bilhões de falcatrua, de perdas escamoteadas naquela engenharia contábil que os auditores deles atestavam ser boas práticas contábeis há 20 anos, que eles vêm jogando para cima da gente, os incrédulos, os incautos que compravam ações das lojas americanas. Bom, é isso. O jogo é assim, é bruto, entendeu? Então, os Estados Unidos, ele está em uma situação que mereceria também ser trazido para o debate, porque a situação lá, em uma escala muito maior, também é muito delicada e sofisticadamente escamoteada, porque tem uma complexidade que escapa. A Bahia não tem jornal, a Bahia não tem um jornal que você consiga ler amanhã para saber se foi bom. Malmente você poderá saber como é que foi a Barra, o circuito do Carnaval. Que ainda tem alguma foto aqui e ali, naqueles 2 ou 3 blogs. Eu só conheço 2. E são blogs muito rasteiros, as pessoas não têm dinheiro para nada, entendeu? Só tem um patrocinador e tem que fazer a vontade da mão para a boca ali do cara. Olha, tem sair tantas fotos desse meu filho aqui para eu pagar esse dinheiro, que não é fácil, né? Então não tem. Temos um jornal à tarde que o cara comprou para perder dinheiro só para ajudar na eleição do governador agora. Por quê? Porque nós passamos 6 meses sendo diuturnamente massacrados na Rede Globo, nesses 3 blogs, que era inevitável a eleição de ACM Neto, né? Meus queridos
primos, parentes e amigos me diziam, eu não tenho a menor chance. O rapaz é muito pequeno, fraco, desconhecido. A CM fez uma gestão maravilhosa. Eu vai perder. Vai perder. E a gente se reunia ali no colégio para fazer a proposta de governo participativo, né? Aqueles economistas crentes que bancaram esse risco, né? Não, engraçado. E o governo aconteceu, a máquina do governo é muito forte, Lula tem uma presença fabulosa, é o nosso conselheiro, né? É o nosso guia, é o nosso Lula. Eu disse que o PT da Bahia é a direita do PT do Brasil. Agora eu vou lhe dizer uma outra verdade que não é dita. O Lula é a esquerda dentro do governo dele, do PT, que o governa com ele. Ele é a ponta esquerda. Ele é o cara que tem cabeça de sindicalista, sertanejo, de fé, entendeu? Ele tem aquela obstinação, aquela predestinação do visionário líder carismático, né? Mas você vê do lado dele, os caras estão loucos para fazer um acordo com o Centrão para garantir a governabilidade, entendeu? A governabilidade, entendeu? Já botaram aquele cara lá na Petrobras, a refinaria aqui na Bahia disse, olha, se não prorrogar a medida provisória que deu isenção de tributos na importação de petróleo, vai ter desabastecimento, senão eu vou perder 1,5 bilhão. Ou seja, ela já definiu o espaço fiscal para pleitear essa prorrogação de uma medida provisória. Agora, então é assim, estou pegando um caso anedótico aqui da Bahia, da refinaria da Selem, entendeu? Bom, vamos ficar por aqui, não fica muito pesado, é carnaval, então depois a gente continua.